Graças a Deus, que o Senhor Jesus venha, através do seu Espírito, nos dar cada vez mais o discernimento da palavra de Deus, para fazermos a obra dele a todo momento e a todo momento que nós abrirmos a palavra de Deus, que nós venhamos interpretar da forma correta a sua palavra. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Excelente mensagem, Júnior. Mensagem muito forte e de muita edificação e de muito entendimento para todos nós, com toda certeza. Graças a Deus. Hoje eu irei falar sobre escravidão. Todo ser humano, sem exceção, ele nasce escravo. Ele nasce escravo. Mas ele é escravo do pecado. E ele precisa de um libertador. Assim como Moisés libertou o povo de Israel da mão de Faraó, o egípcio, o ser humano ele precisa de Cristo para ser libertado do poder do pecado. Porque o pecado, ele nos escraviza. Enquanto nós não nos convertemos a Cristo, nós estamos escravos do pecado. Porque quando Adão e Eva pecaram, todo ser humano dali em diante nasceu corrupto, nasceu corrompido pelo erro de Adão e Eva. E para que nós fôssemos libertos, porque no céu não entra nem sequer pensar em pecado. A pessoa que pensa em pecar, ela já é indigna de entrar no céu. Ela já não pode ter capacidade de entrar no céu. Só dela pensar em errar, só dela às vezes se estressar um pouquinho, sabe aquelas besteirinhas, aqueles errinhos, aquelas pequenas falhas. Se eu e você cometemos essas pequenas falhas, nós já somos considerados pecadores e separados de Deus e incapazes de entrar no céu. Foi para isso que Deus enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter paz com Deus, como diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, e para que a gente pudesse deixar de ser escravo, porque caso ao contrário, se não fosse Jesus, todos nós estaríamos escravos do pecado. E só que quando nós nos convertemos, nós não deixamos de ser escravos. Nós apenas servimos a outro Senhor. Nós apenas somos escravos de outro Senhor. Então não pense, meu amigo e minha amiga, que porque você creu em Cristo como Salvador, que você está livre de viver. Você está livre para viver de qualquer maneira. Não, você não está livre para viver de qualquer maneira. Agora você tem que obedecer aquilo que o seu Senhor fala. Se você realmente creu em Cristo como Salvador, você tem que servir a Cristo. Você tem que ser escravo de Cristo. O que Cristo mandar você fazer, você tem que fazer. Eu tenho que fazer. Se eu sou servo de Cristo, eu tenho que fazer. Agora o que acontece é que no meio de muitas e muitas igrejas, as pessoas continuam dentro da igreja, mas não são libertas da escravidão do pecado e continuam servindo o seu senhor, que é o diabo. Continuam servindo ao diabo. Não se libertaram, não creram em Cristo de fato e de verdade. Por quê? Porque não servem o seu Senhor Jesus Cristo. Continuam servindo ao seu Senhor, que é o diabo. Essa que é a realidade no meio da cristandade, né? Essa é a realidade. E por que eu insisto em dizer que quando a pessoa crê em Cristo, ela não deixa de ser escravo. Ela apenas muda de Senhor. Cristo comprou o direito
Cristo comprou o direito para nos ter como servos. Ele comprou o direito. O diabo tinha um direito legítimo de ser o nosso dono, mas Cristo, quando ele morreu na cruz e assim que ele ressuscitou, ele tem por direito ser o nosso Senhor. Basta a gente aceitar. Agora, se a gente não crê no Senhor Jesus como Salvador, a gente continua servindo o nosso antigo dono, que era o diabo. Mas eu, meu amigo e minha amiga, e você também, irmãos que têm nos escutado, eu creio que vocês são escravos de Cristo. Não são mais escravos do diabo, são escravos de Cristo. Essa palavra é muito forte, mas é verdadeira. Quando a pessoa é incrédula, ela pensa que ela é livre. Ah, eu posso beber, eu posso me prostituir, eu posso fazer isso, posso. Ela acha que é livre, mas não, ela está escrava do pecado. Por quê? Porque ela não consegue viver sem pecar. Ela ama pecar. E por outro lado, a pessoa que é escrava de Cristo, ela não consegue viver sem servir a Jesus Cristo. Ela não consegue, por quê? Porque ela é escrava de Cristo. Ela é servo de Cristo. Olha só o que a palavra de Deus fala sobre isso. Deixa eu encontrar aqui. Deixa eu achar aqui. Romanos capítulo 6. Deixa eu achar aqui o versículo correto. Ele diz assim: Não sou um personagem, essa sou eu mesma. Falou a verdade, Jorge, vai levar por ele. Aqui, ó, em Romanos 6, capítulo 17, 16. Não, no 15. Não, vamos um pouco antes, no versículo 14, diz assim: pois o pecado não os dominará. Ou seja, aqui ele fala referindo-se ao cristão, verdadeiro cristão. O pecado não domina mais sobre o verdadeiro cristão. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aqui ele fala que a gente não está debaixo mais daquela lei que nos condenava. A gente está debaixo da graça. Então nós também tem esse aspecto. Quando a pessoa não crê em Cristo, a lei ela serve para condenar o pecador, porque o pecador é pecador mesmo. Não tem como a lei consertar o pecador. Quem conserta o pecador é Cristo. A lei não tem capacidade para consertar. A lei, ela apenas mostra que você está errado se você não cumprir ela. Então, quando cremos em Cristo, nós também não estamos mais debaixo da condenação da lei, mas estamos debaixo da graça de Cristo. Aí, no versículo 15 diz assim: então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Olha o que Paulo fala: de maneira nenhuma. Que mensagem maravilhosa e esclarecedora, né? Porque tem tem tantas pessoas usadas pelo diabo que tentam distorcer a palavra de Deus, que dizem assim: já que Cristo morreu por nós, a gente pode viver de qualquer maneira. Não podemos viver de qualquer maneira, não. O apóstolo Paulo está deixando claro: de maneira nenhuma. Não podemos viver no pecado. Temos que servir o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o que diz o versículo 16. Vocês não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus
Porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Então, aqui mostra que agora que nós somos libertados por Cristo da escravidão do pecado, agora nós somos escravos da justiça. Não somos mais escravos do pecado, somos escravos da justiça, somos escravos de Deus. O que é escravos de Deus? Isso significa que a nossa vida está pautada, está direcionada, está direcionada apenas para servir o nosso Senhor. Isso é ser escravo. O escravo, ele tem que obedecer o seu senhor. Senão ele não é escravo. Você é escravo de Cristo? A pergunta que fica nesse estudo. Você que ouve, você que me ouve, você está sendo escravo de Cristo? Se você não o obedece, você não está fazendo o papel de bom servo. Você está sendo um mau servo. Nós somos escravos de Cristo. Em outras versões fala servos, mas eu gosto mais dessa expressão escravo para as pessoas entenderem que servir a Cristo é uma coisa séria, não é brincadeira. Ser cristão não é brincadeirinha, não é ficar cantando música, não é ficar tocando violão, não é ficar tocando teclado, piano. Não, servir a Cristo não é só isso. Servir a Cristo é fazer a vontade do nosso Senhor em todos os momentos. Iremos errar de vez em quando, com certeza, mas rapidamente temos que nos arrepender e voltar a servir o nosso Senhor. O versículo 20 diz assim: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça, ou seja, livres de Cristo. Aí fala o versículo 21. Que fruto colheram, então, das coisas das quais vocês se envergonham? O fim delas é a morte. A pessoa que vive no pecado, ela tem que entender que o fim dela é a morte. E aí? Para onde ela vai? Vai para o inferno. Por quê? Porque não se converteu verdadeiramente. Eu continuo com toda a certeza na crença de que uma pessoa verdadeiramente salva, ela nunca perde a salvação. Nunca, nunca, jamais um verdadeiro salvo perde a salvação. Por quê? Porque o Espírito Santo mora dentro dele. E toda vez que ele peca, o Espírito Santo o entristece, deixa ele triste. É como Davi falou: enquanto eu não confessei o meu pecado, os meus ossos praticamente se quebraram. Ele diz lá num salmo. Então o nascido de novo, ele tem esse entendimento que se ele pecar, ele vai se sentir péssimo. O Espírito Santo vai deixar ele horrível. Por quê? Porque nós temos uma nova natureza dentro de nós. Agora a pessoa que está dentro da igreja, que tá dentro de uma camiseta, veste uma camiseta escrito assim: eu sou de Cristo, e vive no pecado, essa pessoa nunca conheceu a Cristo, nunca foi salva, nunca foi convertida, nunca deveria ser chamada de cristã ou cristão. Por quê? Porque não conheceu a Cristo, porque os seus frutos não mostram que ela é cristã. E o fim dela é o quê? É a morte, e a morte eterna. Vai queimar no inferno se não se converter. Versículo 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia.
Que maravilha, né? A pessoa que vive pelo pecado, o fim dela é a morte. Mas a pessoa que verdadeiramente se converteu a Cristo, ela se torna escravo de Deus. E o fruto do seu trabalho é santidade. Leva a santidade. Qual é o fim da santidade? É a vida eterna. Agora, só para completar o estudo, porque infelizmente eu já passei do horário, em Romanos capítulo 1, versículo 1 diz assim: o apóstolo Paulo também diz assim. Olha só o que Romanos 1 fala. Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus. É só até aqui que eu vou ler para completar, para mostrar que o crente, ele não fica, depois que ele é salvo, isso não significa que ele fica livre, sem ter um Senhor para ele obedecer. Não, o cristão, vou repetir aqui, o cristão ele muda de Senhor, ele muda de lado, ele muda de time. Assim como uma pessoa, um jogador de futebol, quando ele é contratado para jogar em outro time, ele não obedece mais o treinador do antigo time dele. Ele não obedece mais o que o treinador do seu ex-time manda. Ele obedece agora o que o treinador do time atual dele manda. O time que nós estamos é o de Cristo Jesus. E nós temos que obedecer o nosso treinador. Porque se nós não obedecermos o nosso treinador, nós não seremos campeões. O próprio apóstolo Paulo fala lá que ele corre, assim como os competidores correm na arena, o apóstolo Paulo também está correndo numa arena, mas não para alcançar um troféu corruptível, ou seja, um troféu daqui desse mundo, das coisas desse mundo. Não, ele corre para conseguir um troféu celestial. E é para isso que nós temos que viver todos os dias da nossa vida.